Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver assistindo num horário diferente. Hoje eu vim de uma forma aqui bem repentina para poder deixar uma palavra para vocês, porque essa madrugada eu acordei e o Senhor me trouxe uma lembrança de uma ministração da minha pastora que levou há um tempo atrás, aonde naquele dia o Senhor falou muito forte ao meu coração. Ele já vinha falando e ele confirmou o que ele estava me entregando através de uma palavra, da ministração da palavra. E nesse dia a pastora levou uma palavra que se encontra em 2 Samuel 23, que fala sobre os guerreiros de Davi. E naquele dia ela pregou especificamente sobre Samar, que foi um dos 3 principais guerreiros de Davi, né, dos 30 guerreiros que ele tinha. E o interessante é que naquele dia eu estava iniciando um propósito com Deus e o Senhor estava me pedindo coisas específicas. E naquele momento em que eu orava antes do culto começar, eu falava ali com Deus o que eu não estava compreendendo muito bem o que estava acontecendo, porque não só comigo que eu acredito que isso tenha acontecido, mas eu acredito que isso já tenha acontecido com você em algum momento, em que, por mais que você estivesse rodeado de diversas pessoas, amigos, familiares, e parece que ao mesmo tempo você está sozinho, né? E eu estava vivendo esse período que eu estava me sentindo como se eu estivesse lutando sozinha. E eu falei ali para Deus, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer através disso, mas eu vou me posicionar e eu vou cumprir, eu vou obedecer aquilo que o Senhor está falando. E ali eu iniciei um propósito com Deus, né? E falando com Deus, Senhor, eu estou me sentindo sozinha, eu estou me sentindo sozinha. Mas o Senhor ele me dizia para confiar. E no fundo eu sentia algo dentro de mim dizendo para confiar, descansar. E ali começou a ministração depois, né, do culto iniciar, veio a ministração da palavra, aonde se iniciou falando, né, sobre o versículo 12 do capítulo 23 de 2 Samuel, que diz assim: Ele, porém, pôs-se de pé no meio do terreno e o defendeu e matou os filisteus, e o Senhor operou uma grande vitória. Aqui no 11 fala, né, inicia falando de Samar. Depois dele vinha Samar, o filho de Agé, o Aratita, e os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço de terra cheia de lentilhas. E o povo fugiu dos filisteus. Aí entra falando no 12, né? Ele, porém, pôs-se de pé no meio do terreno e o defendeu, e matou os filisteus. E o Senhor operou uma grande vitória. Essa palavra me chamou muita atenção para aquele momento que eu estava vivendo. Eu vi literalmente que o Senhor ele estava me dando uma resposta daquilo que eu estava vivenciando naquele momento com Ele. E o interessante é que essa passagem, né, a partir do versículo 8, vai falar sobre os guerreiros de Davi. Porém, inicia-se falando dos 3 principais dele, que foram os que se destacaram. Embora vieram alguns outros também fazendo grandes, né, proezas, eles não conseguiram se destacar como esses 3 principais, que o primeiro foi o Josebe Bassebete, o segundo foi o Eleazar e o terceiro vem falando sobre Samar, né, porque eles enfrentaram, mesmo sozinhos, eles enfrentaram os filisteus e o Senhor deu vitória a eles. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai se sentir como esses 3 guerreiros se sentiram. Muitas das vezes a gente vai se ver sozinho diante do exército inimigo, diante da afronta do inimigo. Nós vamos nos ver diversas vezes assim. E a questão é, a gente vai fugir como todo o povo fugiu ou a gente vai permanecer? Existem momentos em que o Senhor vai te pedir especificamente algo muito particular em que muitas pessoas não vão aceitar, muitas pessoas vão recuar, muitas pessoas vão fugir. Só que quando o Senhor, ele confia algo a você, a mim, ele sabe que nós somos capazes. Ele sabe que já nos conhece, ele sabe do que se a gente vai conseguir ou não. O problema é que a gente olha para as nossas limitações. A gente não olha por aquilo que Deus é.
porque não somos nós que fazemos, mas sim ele. Porque quando ele deu a vitória para esses três principais guerreiros, o segredo foi que eles confiaram no Senhor. Por isso eles venceram. Eles mataram um exército de filisteus, né, que estavam ali naquele momento. Só que o texto enfatiza muito bem que eles venceram porque o Senhor deu a vitória. O Senhor que deu a vitória, não foram eles sozinhos. Então, isso a gente pode trazer para a nossa vida também, que nós não vamos vencer pelos nossos méritos, nós não vamos alcançar as nossas bênçãos por nossos méritos, mas sabendo que quem nos conduz e quem está no controle de tudo é Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que coloca diante de nós aquilo que precisamos e aquilo que necessitamos, né? E aquilo que, de alguma forma, Ele vai nos entregar. Mas ele quer sempre que a gente entenda que quando algo chegar nas nossas mãos ou quando a gente vencer uma guerra, não foi mérito nosso, mas sim dele. O Senhor, ele dá vitória quando você se coloca em obediência, você se coloca na posição. O Senhor, ele dá vitória. Porque você confia nele, não porque você se acha capaz de vencer sozinho. Porque eu creio que se isso passasse pela cabeça deles, o Senhor não estaria ali com eles. Né? Então, esse texto me chama a atenção porque Samar se posicionou, né? José e Bassebete também, Eleazar também, tanto outros, né, que se posicionaram, mas eles venceram, né, um exército muito poderoso, muito grande que estava ali. E diante desse texto, eu gostaria que você refletisse. Quando o Senhor ele chega até você e confia algo que aos olhos humanos provavelmente isso já aconteceu na sua vida, onde você chegou, onde você viu que Deus te pediu algo em específico, algo que parece impossível, mas que o Senhor pede para que você confie nele. Provavelmente na ansiedade você já sentiu o desejo de compartilhar com alguém ou com várias pessoas, e através disso, quando você fez esse compartilhamento daquilo que Deus te pediu, você ouviu palavras de desânimo. Ou você foi pedir ajuda, né? Vamos supor, Deus te pediu que você intercedesse por algo muito profundo. E você se viu assim vulnerável, pensando, mas eu não vou conseguir sozinha, eu vou pedir ajuda. E quando você vai pedir ajuda e você ouve das pessoas, não, eu não vou entrar com você nisso. Talvez você pode ter se entristecido, talvez você pode ter ficado desanimado, mas você precisa entender, nós precisamos entender que existem guerras que o Senhor só vai contar conosco, é somente com uma pessoa. Então não adianta você querer chamar várias pessoas para poder te ajudar, que existem situações que é só você e Deus. Entende? Então, diante disso, eu gostaria que você refletisse. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu gostaria muito que você refletisse diante de algumas situações, como que você vai se posicionar diante daquilo que Deus vai te pedir a partir de hoje. Porque até para a gente pedir ajuda a outra pessoa, que nos ajude em oração, nós precisamos ser direcionados por Deus. Porque nem todo mundo vai poder estar na mesma guerra que você. Então, a gente só vai até alguém quando Deus fala, vai até fulano e pede para que te ajude, certo? Mas se Deus não falar, pode ter certeza que é só você e Deus. E é nisso que Deus nos prova, porque quando a gente se vê sozinho diante de uma situação, ou a gente entra em desespero e recua, como fizeram o povo de Israel, eles fugiam, eles já estavam acostumados a fugir, porque é assim que os filisteus faziam. O povo de Israel fazia a plantação, plantava, e quando chegava a época da colheita, o inimigo vinha roubar aquilo que pertencia a eles. Só que eles fugiam. Mas diante disso tudo, aquele rapaz, ele tomou uma decisão, uma atitude e disse: eu não vou me calar, eu não vou entregar o nosso sacrifício, a nossa dedicação de bandeja. Eu vou me posicionar. E eu tenho certeza que foi o Senhor que impulsionou o coração dele para que ele se posicionasse. E assim ele obedeceu e o Senhor foi fiel, porque aqui fala. E o Senhor operou uma grande vitória. O Senhor operou. Então, quando você entende
que a partir do momento em que você precisa confiar e entregar ao Senhor, não é você que vai vencer, é o Senhor que vai fazer, vai vencer através de você, né? Então, assim, o que eu quero compartilhar é porque o Senhor, quando Ele quer nos entregar algo, Ele vai nos preparando. Eu acho isso tão maravilhoso, porque Ele já vai nos preparando. Quando a gente precisa entrar numa guerra, o Senhor Ele nos prepara antes. E a gente precisa estar muito perceptivo para entender, mas também obedecer. E quando a gente inicia o processo da obediência, a gente não tem que entender. Porque muitas das vezes a gente vai querer ficar tentando entender o que, que Deus quer fazer através disso. Senhor, mas por quê? Por que, que isso está acontecendo? Né? Provavelmente isso já aconteceu diversas vezes comigo, isso estava acontecendo comigo durante essa situação. E eu fiquei falando assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que Deus, Ele me preparou para algo. E quando a guerra se levantou, foi algo muito profundo e foi só eu e Deus. Mas eu entendo que o Senhor Ele estava me preparando e me amadurecendo a minha vida espiritual. Só que existem muitas outras coisas ainda que serão feitas e o Senhor Ele só quer que eu obedeça. E o Senhor só quer que eu esteja atento àquilo que Ele está me direcionando. E por esses dias, na segunda-feira, se eu não me engano, hoje é quarta-feira que eu estou gravando esse vídeo, na segunda-feira eu falava com o Senhor e eu lembro que eu estava tendo uma conversa com meu esposo e eu falei para ele, sabe, literalmente eu vou entregar diante do Senhor essa causa. Eu não vou ficar tentando entender e compreender. E eu falei para ele, assim, porque é algo muito nosso, né? Essa situação é relacionada a nós dois. E eu falei assim, amor, eu acho que é isso que Deus quer de nós. Deus, Ele quer que a gente confie e descanse nele. E meu esposo falou assim, realmente. E eu sei que foi uma conversa muito rápida, mas aquilo me trouxe uma paz tão grande, que eu falei assim, Senhor, eu não tenho que entender. Eu tenho que obedecer, porque o Senhor sabe do controle da minha vida. O Senhor tem total acesso daquilo que ainda vai acontecer na minha vida. Não existe ninguém melhor do que o Senhor para poder estar no controle da minha vida. Eu não tenho que me desesperar. Tudo que acontece, eu sei que é o Senhor que está no controle. Então, meu Deus, eu vou descansar, porque eu sei que isso tem propósito, existe algo. Eu sei que o Senhor está querendo nos ensinar algo. Então eu vou confiar, eu já descansei. E eu lembro que nesse dia, eu tive um dia muito tranquilo, muito em paz. E quando foi à noite, de tanto tempo que eu não consigo ter um sono tão restaurador, eu tive um sono restaurador. Eu acordei 2 vezes pela madrugada, eu não estava cansada, e eu falava para Deus, Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou cansada. E o Senhor me trazia a memória, é a paz, você realmente entregou, entendeu? A tua causa nas minhas mãos. E eu falei, Senhor, muito obrigada por eu conseguir, né, compreender. Por mais que eu não saiba o que está acontecendo, mas eu sei que existe um propósito e que eu estou confiando no Senhor. E quando foi na madrugada de ontem para hoje, o Senhor me trouxe à memória, a lembrança desse, desse texto. E eu falei, meu Deus, olha, uma coisa se encaixando com a outra. Então, assim, pra gente, esses 3 homens, eles foram reconhecidos, eles foram, assim, os 3 principais guerreiros, eles foram conhecidos como os 3 principais guerreiros. Para você ser reconhecido por Deus a um ponto, né, de você fazer parte do principal, de tipo assim, dele olhar para você e falar assim, e saber quem é você, é claro que ele conhece todos nós, mas para se você quer realmente viver uma vida de intimidade com o Senhor, ao ponto dele ser tão próximo, tão íntimo de você, ao ponto de te reconhecer, né, tipo, como um filho obediente, fiel, que confia nele, você vai precisar encarar guerras que muitas das vezes você vai achar que é impossível vencer. Você vai precisar muitas das vezes estar sozinho, é só você e Deus, é confiar em Deus.
Porque muitas das vezes queremos nos apoiar nos outros, mas nós devemos nos apoiar em Deus. As maiores guerras que vencemos é quando somos só nós e Deus, apenas nós, né? Eu e Deus. Então, o que eu quero compartilhar com você nesse dia é que você, quando estiver diante de uma situação onde você se vê sozinho, se lembre desses 3 guerreiros, se lembre desses homens, se lembre de Samar, que se posicionou no meio do campo de lentilha e não abaixou a guarda para o exército inimigo. Ele não baixou a guarda para o povo, para os filisteus. Ele não baixou a guarda. Ele confiou no Senhor. E ali diz, olha, eu não sei se aqui fala a quantidade, eu acho que é só do primeiro que matou 800 homens. Mas ele, né, matou todo aquele exército que estava ali naquele momento, ele matou todos os homens dos filisteus através do Senhor. E o Senhor deu vitória. Então, o que eu quero trazer nessa manhã, nesse dia para você, é que quando você se vê, parecer que você está sozinho diante de uma guerra, aonde você olha e o inimigo parece que é tão numeroso que vai te vencer, se lembre que não é você, mas é Deus, o Todo-Poderoso, que está acima de você, que está no céu, olhando para você do trono dele. Então, se lembre, todas as vezes que isso acontecer, que você tem um Deus que ele luta por você, ele vai à frente de você, ele te capacita para poder vencer aquilo que aos olhos humanos é impossível vencer. Amém? Então eu só queria deixar essa breve palavra nessa manhã e se atente a isso, se firme nisso, não fuja, não faça como o povo fazia, não fuja, porque Deus ele vai te capacitar ainda mais para poder você vencer outras guerras, porque a nossa vida aqui, como Jesus mesmo disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele também teve aflições e ele venceu o mundo. Então, se a gente quer alcançar a nossa salvação, a eternidade, a gente precisa suportar o processo. A gente precisa confiar naquilo que Deus está colocando nas nossas mãos, porque se Ele coloca, Ele sabe que somos capazes de vencer, porque estamos confiando nele. Amém? Assim eu agradeço por você ter ficado até o final, que Deus abençoe a sua vida e que você seja alcançado pelo Senhor e receba um renovo da parte do Senhor e que Ele derrame uma unção diferenciada na sua vida para que você possa suportar o processo e continuar obedecendo ao Senhor. Amém? Fica com Deus e tenha um dia abençoado para a glória do nome do Senhor.